not so much I love you. Oh, not so much I need you. Buscar outro tema. E aí eu propus que fosse vantagens para empresas e agências. Por que razão? Por uma razão muito simples, né? A gente está num evento que a maioria é desenvolvedor, muitos vieram de outros estados aí, aliás esse ano teve várias pessoas de outros estados, então eu não tenho que falar vantagens para os desenvolvedores, né? Eu acho que, como a gente comentou no início do evento, qual é o nosso desafio e a gente tem que sempre lembrar. Primeiro, precisa existir uma demanda, correto? O cliente tem que demandar uma necessidade e a gente tem que atender. E a gente não pode reclamar, mas o cliente ele não demanda a coisa certa, ele pede coisas que não tem muita razão de ser. Eu acho que nós, como desenvolvedores, nós temos a obrigação de mostrar caminhos alternativos. E as duas apresentações do Daniel e do Flávio foram bem legais, porque quando a gente toma conhecimento de novas alternativas, você pode apresentar isso para o cliente. Então a apresentação aqui vai ter um foco nisso, como para o cliente final, tem alguns que são clientes finais aqui, acho que vão servir como ferramentas de decisão. E para nós desenvolvedores, para vocês, espero que a apresentação ajude bastante na argumentação, né? De como convencer, de como ajudar a vender um projeto dentro de uma empresa ou para um cliente. O próprio Daniel falou, né, Cláudia, né? Que para os designers às vezes existe aquela resistência, né? Ah, mas o Joomla, sempre assim, mais o Joomla, né? Quando as pessoas não conhecem, a gente tem o hábito de justificar com alguma coisa contra, né? Então vamos lá, acho que gerenciar o conteúdo do site com eficiência é um diferencial estratégico para qualquer empresa que deseja obter resultados efetivos. Eu acho que isso é uma meta e a internet está deixando, a gente já sabe, de ser, eu não gosto muito do termo também, mas a Web 2.0 reflete que a internet está se tornando uma aplicação, né? E o Joomla tem tudo para ser muito mais, em alguns casos já mais do que simplesmente o site ou uma ferramenta de comunicação intranet ou site, e eu acredito que existe uma tendência dele se tornar muito mais do que isso. Bom, primeiro quadro, tradicional versus novo, né? O site é um cartão de visita? Para quem ainda acha que o site é um cartão de visita? Ninguém, né? Ainda bem. Porque essas expressões que já são da internet antiga, eu acho que refletem o seguinte: hoje o site não é o cartão de visita. O site ele tem que ser encontrado quando alguém busca, seja no Google, seja em qualquer outro espaço, o seu negócio, não a sua empresa. Tem algumas pessoas que falam, a pessoa digita o nome da minha empresa e aparece no Google. Não. Quando alguém procura o seu negócio, ele tem que aparecer. Esse slide é para vocês refletirem sobre essa questão. Será que eu estou do lado esquerdo? Será que eu ainda falo, eu preciso contratar uma produtora de sites? Será que vocês são uma produtora de sites? Então acho que a gente tem que refletir, a gente tem que passar para o lado direito. Ou seja, a gente está aqui falando do Joomla, código aberto, ok, mas ele está muito mais, ele faz parte desse cenário aqui, que é site de busca, agência de links patrocinados. Hoje você não quer mais uma produtora de sites. Então acho que a gente tem que refletir sobre essa questão, né? Vou falar 10 anos, que dureza. Uns 10 anos, quando eu comecei com a internet, a gente achava que ia ficar rico fazendo sites. Era chique falar que era uma produtora de sites. Então acho que a gente tem que refletir sobre o que a gente quer e como nós queremos nos posicionar com o Joomla. Ok? Bom, esse slide é ótimo para vender o Joomla, né? Quando falar o termo técnico, todo mundo já sabe, então vamos passar a imagem. Essa imagem, eu acho que reflete bem o que é o código proprietário, né? O desenvolvedor, o programador que gosta de fazer na unha, resolver aquele problema dele, né? E esse é o Joomla. Pode passar? Não só o Joomla, né? O Open Source. Eu acho que esse conceito que é interessante a gente vender para os clientes, ou a gente perceber que a gente faz parte de uma
projeto já começou, a gente também tem que mudar a maneira como a gente desenvolve. Não sei se vocês têm essa sensação, mas a gente também se pega fazendo assim. A gente tem um projeto, uma infraestrutura completamente nova que permite um modelo novo de desenvolvimento, mas a gente acaba desenvolvendo o projeto, acaba desenvolvendo no jeito antigo. Então acho que a gente tem que sempre estar ligado na comunidade, sempre buscar não as novas práticas e as melhores metodologias. Bom, template é redundância falar, mas eu acho que é interessante a gente levantar esse tema. Algumas vezes polêmico, né? Pode parar um pouquinho. Tá, eu entregando. Alguém... Eu queria uma opinião de vocês. Eu não sou desenvolvedor, eu não sou programador. Eu costumo falar para o pessoal que eu não sou um bom programador, não sou um bom designer, então eu virei consultor. Já que eu não faço direito. E o pessoal acredita, né? Pior de tudo. Não sei se vocês têm a mesma opinião minha, mas a primeira vez que eu conheci o Joomla 1.0, eu olhei aquele template, aí eu falei, nossa, o template padrão dele. Eu falei, nossa, isso daqui é meio inflexível, acho que eu não vou usar esse sistema. O Joomla 1.5, o template do Joomla 1.5 já tem uma estrutura de sites e muito melhor daquele outro template da Joomla. Pode voltar um slide. Esse template que talvez alguns não saibam, mas ele já vem nativo na instalação. Ele tem muito mais, tem uma estrutura muito mais padrão, muito mais fácil de você implantar ou adaptar para um site. Isso falando da instalação padrão. Então, graças a Deus, o Joomla 1.5 já resolveu esse problema. Porque 1.0, eu poderia ter começado a usar o Joomla, acho que talvez um ano antes. Eu comecei a usar efetivamente o Joomla em setembro de 2006. E eu não sabia, eu tive essa resistência por causa do template do Joomla 1.0. Agora, o que é que eu quero falar de templates? O Joomla é um dos sites... Deixa eu fazer uma pesquisa de opinião. Quem usa template? Bom, Joomla, quem conhece, usa. Rocket Team. Fala alguns outros aí. E o Team. Qual é o mais fácil de customizar? Se eu tiver um layout. O que é feito? O que a gente faz? Não, estou perguntando dos que a gente falou. Rocket Team, Joomla e o Team. Rocket Joomla. Daqui da polêmica, né? E... o que eu gostaria de falar de template? A experiência própria. Como eu não... Acho que talvez um dos primeiros contatos com o Joomla, as pessoas... O primeiro site em Joomla da maioria das pessoas, principalmente quem não é programador, acho que programador também, né? Acaba sendo o uso de template. E... quando a gente tem um layout customizado, eu acho legal essa palavra, né? Porque a gente precisa... Acho que a gente tem que fazer um glossário. Toda vez que a gente for fazer um projeto com um cliente, a gente tem que fazer assim, glossário. Vamos primeiro conversar para entender o que é customizado para o cliente, o que é customizado para o programador e o que é customizado para o designer. Porque para o designer, customizado, me desculpem os programadores ou os designers, mas eu vou falar como eu diria, um estereótipo em relação à palavra. O design customizado, ele tem uma ideia criativa, fazer um layout que não necessariamente vai ser, que não vai pensar, não conversou com a pessoa da produção para ver a viabilidade de produzir aquele layout. E a gente tem que sempre lembrar o seguinte, lembram do vídeo que a gente passou no início do evento? Foi super rápido, né? Quem piscou o olho não viu, né? Mas a questão de projeto. Projeto tem 3 variáveis principais. Quais são? Tempo, dinheiro, custo, qualidade. Vocês concordam que o cliente sai satisfeito, ele como cliente, falando em área interna, ou o cliente que te contrata, ele tem um dos critérios que tem mais peso?
E nem sempre é o tempo. Tem cliente que tem um prazo maior, porém tem uma verba menor. E tem cliente que tem um nível de qualidade menor, um nível de aceitação, vamos dizer, um nível de aceitação de um projeto menor do que outro cliente. Quem nunca enfrentou a seguinte situação: o layout está com alguns pixels diferentes do layout que foi aprovado. A gente usava regra. É. Então, o que é que eu estou querendo levantar aqui com essa questão? Quando a gente vende um projeto, seja interno ou externo, a gente tem que primeiro entender o cliente. Primeiro entender, deixa eu ver para o cliente qual é o principal critério dele. Porque, sendo franco, acredito que todos já cometemos essa falha, esse erro, que é: começou o projeto e você supõe que o cliente vai ter um nível de aceitação em relação ao layout mais tranquilo. Ah, não, se o botão estiver um pouquinho deslocado, se tiver um layout um pouquinho diferente do que foi aprovado, ele não vai ligar. Legal, ele não, aí você descobre que ele quer exatamente como foi o layout. Na minha opinião, isso é aí a gente questiona: o problema é com o cliente ou é com o músico? Eu acho que a gente tem que sempre avaliar, porque isso impacta diretamente no orçamento. E se o cliente sabe disso, antes de aprovar, ele pode sim tomar uma decisão dele de diminuir um pouco o critério de aceitação. Lembre-se que diminuir um pouco não quer dizer diminuir a qualidade, mas muitas vezes o cliente ele quer o botão em tal posição porque ele quer, não porque o visitante do site, que na verdade é o cliente dele, vai se importar com isso. Então, quando a gente fala de template, eu quero deixar muito claro essa questão, que template customizado não quer dizer um template feito do zero. Template customizado quer dizer um template que atenda aos requisitos de arquitetura de navegação do usuário final e, ao mesmo tempo atenda aos critérios de identidade de marca, porque dependendo do grau da marca da empresa, do porte da empresa, ela realmente precisa de um template customizado em termos gráficos. Agora, se esse template ele vai ter como base um template pago, gratuito ou não, ou se ele vai ser feito exatamente do zero, isso daí é uma questão de decisão do desenvolvedor. Então acho que a gente não pode nem ao céu, nem 0, nem 80. A gente não pode partir sempre de customizado e nem sempre também tem que tomar como base templates pagos. Acho que tem que ser um critério de decisão junto com o próprio cliente. Pode deixar isso. Foco nas colmeias. Eu peguei essa ideia do encontro da Local Web. Quem foi no encontro da Local Web? Eu sei que quando fala de Local Web para desenvolvedor, o pessoal já torce o nariz, né? Mas o fato é o seguinte, na Local Web o César Paz da G2 comentou de colmeias, aí eu pesquei essa ideia. Quando vocês desenvolvem sites, hoje em dia, vamos supor o seguinte, o próprio Daniel comentou de uma área interna. Muitas vezes a gente foca numa coisa que é muito pequena. Às vezes a gente olha assim, vou resolver o site de um departamento e não olha a empresa como um todo. Eu vou fazer um site, uma área que eu acho muito barato, é franquia. Quem de vocês já viu alguma franquia ter dentro do manual de identidade, de comunicação, um padrão de internet, de web? Alguém já viu isso? Alguém me avisa porque eu não conheço. Toda franquia tem um padrão de identidade visual, certo? Material impresso, cartão de visita, né? O governo geralmente usa isso. Não, franquia de... Não, mas na internet geralmente se usa alguns padrões. Não, mas padrão para franquia, franchising. Alguém conhece uma franquia que dentro do... Sim, normalmente o Black Dog Day, McDonald's, sempre tem um padrão que você deve seguir para tudo, como é instalação da loja, site... Não, tudo bem, mas o que eu digo é assim, existe uma padronização do cartão de visita, do material gráfico. Agora, meu irmão tem quem é de Cuiabá? Ou perto, na região. Meu irmão comprou uma franquia da Moldura Minuto lá em Cuiabá. Pergunta se tem site. Não tem site. Por quê? Site não é importante, né?
Quer dizer, tem toda a padronização visual da loja. Lembra o lado esquerdo e o lado direito? Cartão de visita. Agora, o que a gente vê nesse mercado? E por que eu estou falando foco nas colmeias? Porque muitas vezes você vai pegar um projeto, agora falando de quem trabalha como produtora de sites, agência, né? Tá vendo? A gente se pega cometendo os erros que a gente mesmo prega, a gente fica no modelo antigo. Uma agência de web, uma agência que está atendendo alguém no projeto de comunicação web do cliente. Aí você fala, nossa, eu vou fazer o site da franquia de uma escola de idiomas. Legal, mas se a gente está falando de idioma, está falando de template, está falando de padrão, por que eu vou vender um projeto para uma unidade se eu posso tentar esse mesmo projeto para a matriz? E aí a gente tem as dificuldades, mas aí o trabalho nosso é enfrentar essas dificuldades, é vender o projeto para a colmeia, ou seja, eu vendo para o franqueador, ele que tem o poder de decisão maior. Então aqui alguns exemplos, você teria, por exemplo, sites internacionais, que tem vários países, porque cada país tem que fazer um site? Vamos criar um template, vamos usar para todos os sites. Franquia já tem uma estrutura de treinamento. Por que cada franqueado tem que se virar para fazer o seu site? Por que não ter um site modelo, padrão, idioma, lógico, e que isso possa ser replicado para as franquias? ONGs, a gente tem um case, cadê o Ricardo da Noix? Tem um case bem interessante da Aldeias Infantis, que não sei quem conhece Aldeias Infantis SOS. Alguém conhece? Nossa, vocês estão mal informados. Mas a Aldeias Infantis SOS é uma ONG, uma organização não governamental que existe em mais de 100 países e existem em vários estados brasileiros, unidades da Aldeias. Acho que ano passado, né, Ricardo? Eu fiz um trabalho com eles de consultoria e eles tinham uma empresa fazendo gratuitamente o site. Sabe quem estava desenvolvendo o site? Um desenvolvedor, eu não vou falar o nome da empresa por questões éticas, mas era um desenvolvedor que estava alocado e no tempo livre ele estava desenvolvendo algum sistema para gerenciar a área de notícias. Bom, resumo da ópera. A Noix, eu apresentei a Noix para Aldeias Infantis e foi feito um site baseado no template do Joomla em Joomla. Agora, o que eu quero dizer é, ONGs poderiam também trocar essas informações. Se uma ONG resolver um problema aqui no Brasil em Joomla, por que não compartilhar? Então acho que nós como desenvolvedores a gente tem que incentivar, no caso de ONGs, a que elas compartilhem. Por que será que eu tenho que fazer um site de uma ONG que tem vários países? Será que não tem alguém que já fez em Joomla para a gente também trocar informações? Isso daí faz parte da divulgação do Joomla, porque se uma ONG tem um site em Joomla, naturalmente a gente tem uma divulgação maior também da ferramenta. Template, né? A gente fala de template, mas eu vou ser bem franco, eu vi muito... Na verdade eu não vi nenhum case assim que me encheu os olhos em relação a template. A maioria, quem conhece o CSS Zengarden? Turma desenvolvedora é ótimo, né? A maioria conhece. O CSS Zengarden, para quem não conhece, é um site que mostra a força do CSS, como que você consegue realmente ter vários sites com layouts completamente diferentes, sendo que o conteúdo é o mesmo. Então a gente já sabe que o Joomla, você tem um template, você pode trocar por outros sem trocar o conteúdo. Isso é novidade para alguém? Não. Agora eu pergunto, você entra num site de uma loja de instrumentos musicais. Quem gosta de... Quem toca algum instrumento musical? Guitarra, bateria, sopro. Pergunta, quem não ia gostar de entrar num site de instrumentos musicais? Aí você tem lá guitarra, você toca guitarra, aí você clica e troca o template
para guitarra, como MSN, né? Você troca o skin do site inteiro para guitarra. Ou, no caso do nosso amigo, como é que você chama? Márcio. Ah, meu xará, bonito nome. No caso do Márcio, ele gosta de instrumentos de sopro, então você vai ter a opção de escolher a navegação com skin totalmente voltado para um instrumento que você gosta. Certo? Aí vocês vão pensar, é só trocar o CSS que a gente troca o skin. Vocês fariam só troca de CSS a partir do momento que alguém escolheu guitarra e o outro bateria e outro instrumento de sopro. Vocês trocam só o CSS? O que mais você pode explorar com o Joomla? Pode mudar o template, né? Posições. Exatamente, você pode mudar o template completamente. Vários templates. Exatamente, então se você tem uma promoção para bateria e o cara escolheu o template de bateria, você pode mudar a estrutura de informações do site. Agora eu pergunto para vocês, o cliente nunca pediu isso. Sabe quando o cliente vai pedir isso? No Joomla Day de 2050, sei lá. Por quê? De quem é o papel de vender e levar essas ideias para o cliente? É nosso. Site de moda que tem sazonalidade, verão, inverno, outono, primavera. Você pode vender 4 templates. Ou seja, quem é de criação, isso é ótimo argumento para os designers, né? Poxa, no lugar de vender um template, você vende para o cliente um conceito diferente para trabalhar a comunicação via sites. Bom, não preciso nem falar que o Flash, coitado, né? Não tem comparação. Então acho que a gente tem que realmente sim questionar. A gente tem que ter quando fala foco nas colmeias, e a gente fala, poxa, achei uma solução muito bacana para um desses segmentos. Eu não vou vender para o franqueado, eu não vou vender para a lojinha de roupa, sem desmerecer, lógico, mas eu não vou vender para uma coisa pequena, eu vou vender para as colmeias, porque se você acerta numa comunidade, você tem um poder de, inclusive, não conquistar a comunidade sozinho, né? Você pode se associar, e essa é a ideia do Joomla Day, a gente criar um networking aqui para as pessoas fazerem isso, venderem para as comunidades. Tem mais um. Associações comerciais é um exemplo bem legal. Quem tem cliente de associação comercial aqui? Ninguém? Pode falar a área? De carros de Brasília. Carros. Associação dos vendedores de automóveis. Associação dos vendedores de automóveis. Sindicatos comerciais. Temos acesso do Ceará. Acesso. Sindicato de Informática. Associação de Informática, né? Bom, enfim, o que é interessante também, muitas associações elas cobram anuidades, né? E sempre tem aquela conotação assim, como agregar valor trazendo algum serviço para o associado, né? Poderia ter associação de designers, associação de fotógrafos. Aí aqui eu levanto essa questão, pô, será que eu vou vender o site para um fotógrafo? Mas o fotógrafo é amigo meu, é meu parente, então vou fazer um site simplesinho para ele porque ele não tem muito dinheiro para pagar. Ou será que não é melhor a gente vender o projeto para a associação e a associação sim disponibilizar um template voltado para os fotógrafos, voltado para os vendedores de carro? A gente tem que levar essas ideias para as colmeias, não pontualmente, ok? Bom, planejamento. Planejamento é uma palavra que muitas vezes foi inexistente na internet. Alguém discorda? Muitos sites a gente vê até hoje sendo feitos assim, vai fazendo o site, a gente vai fazendo e vai decidindo como é que ele é feito. Minha crítica em relação ao planejamento é que com o Joomla, lógico, mesmo sem o Joomla, tem muitas pessoas que trabalham, planejam, fazem arquitetura de informação do site, planejam tudo direitinho. Mas com o Joomla a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Vou pegar a questão de criação. Não, isso daqui é o desenvolvedor, programador que tem que saber.
Ah, ok. O Joomla tem dezenas de galerias de fotos. Quem tem que decidir junto com o cliente qual é a melhor galeria para resolver uma determinada comunicação da empresa? Na minha opinião, não é só o designer, não é só o programador, não é só o desenvolvedor, é o atendimento. Então, planejamento com o Joomla todos têm que conhecer. É o que o Daniel falou, né? No lugar de eu inventar, primeiro eu vou no Extensions, eu vou procurar as extensões, vou pesquisar, e aí sim, quando não tiver nada que atenda um determinado requisito, aí sim eu vou fazer um desenvolvimento próprio. E quando fizer um desenvolvimento próprio, colmeias. Vou tentar fazer algo para a comunidade. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu percebo, e eu fico muito feliz aí com a palestra do Flávio, que assim, no Brasil, quando a gente vai procurar assim, deixa eu ver se tem alguém especializado em extensões, deixa eu ver se alguém disponibilizou uma extensão gratuita para resolver um determinado problema. A gente acaba caindo em sites lá fora. Eu ainda não vi, depois alguém pode me passar, ou a gente disponibilizar no site. Esse foco, a gente acaba focando muito em resolver o nosso problema. Então acho que assim, a gente tem que realmente entrar na comunidade de Joomla com mais força e trabalhar melhor essa questão de planejamento. Design, bom, design eu não preciso falar também, né? Mas eu acho que o que eu quero falar aqui de design é o que eu posso fazer diferente em criação usando o que o Joomla me oferece de melhor. Foi o exemplo que eu dei de um site de instrumentos musicais. O designer, ele conhecendo isso, ele sim vai vir num projeto de criação melhor para o cliente. E o cliente, se o cliente tem verba, ele paga. A questão é que a gente precisa mostrar para ele as possibilidades. Bom, programação aqui a maioria, não preciso falar, mas eu só reforço o que o Daniel falou também. Quando a gente for programar algo customizado, resistir à tentação de falar, não, isso daqui eu ajeito ali no core, eu vou ali, eu dou uma ajeitadinha no código e já resolvo. Ok, isso daí fica sem documentação, certo? Ou alguém documenta tudo direitinho. Mentira. Então a gente tem que tentar realmente entrar no conceito do Joomla. Não é porque o Joomla veio que a gente vai continuar mantendo os padrões antigos, os erros, os maus hábitos. Eu acho que a gente tem que realmente entrar no conceito de comunidade, colaboração, não entrar, aqui eu posso falar porque a maioria não é ASP, né? A gente não pode entrar na questão do código fechado. Eu desenvolvi isso aqui, ficou muito legal, mas eu vou guardar para mim. Não, o seu cliente está na sua cidade. Por mais que se diga, não, vou guardar para mim, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do mundo, a gente tem que desenvolver coisas que possam trocar ideias com outras pessoas de outras cidades e juntos a gente cria componentes que promovam o Brasil, né? Que as pessoas comecem a olhar e falar, nossa, no Brasil o pessoal inventou, tem uma extensão de versionamento de artigos. Não precisa vir o Google somente, né? É bom vir o Google, né? Mas a gente tem que partir de nós também. A gente tem que criar, a gente não precisa esperar alguém vir de fora e promover um concurso. Eu acho que a gente tem que criar sim nossos componentes para resolver soluções específicas nossas. E facilidade. Quando eu falo facilidade, muitas vezes a gente faz o site, desenvolve o projeto e esquece um pequeno detalhe, tem um usuário do outro lado. Às vezes você escolhe um componente, por exemplo, RS Gallery. Acho que a maioria conhece uns componentes de galeria de fotos mais conhecidos. Só que o RS Gallery é um componente, então você precisa dar um treinamento mínimo para o usuário. Agora, em determinadas situações, o RS Gallery é mais complexo. Às vezes a pessoa precisa de um componente muito mais simples. E aí, muitos devem conhecer também, tem um Simple Gallery. Então, quando eu falo de facilidade, a gente sempre tem que colocar no projeto a variável usuário. Quem vai ser o usuário do outro lado? Vão ser jornalistas que já tem blog, que já estão acostumados a usar a internet, ou vai ser um usuário final que não tem conhecimento nenhum? Essa variável tem que sempre estar presente, e ela vai definir o planejamento. Bom, aqui, quem não conhece o Google Trends? A maioria conhece?
Então vou perguntar invertido. Quem conhece o Google Trends? Tá. Porque tem gente que não levanta a mão, tá dormindo. Mas assim, o Google Trends eu acho ótimo quando o cliente pergunta: será que vale a pena investir no Joomla? Será que tem gente no mercado? Essa é a resposta. Se alguém é desenvolvedor e está em dúvida, você fala para ele: olha só o mercado como está crescendo. Se ele é o cliente final que está decidindo: ah não, tem uma empresa, a minha produtora de sites, ela tem um sistema próprio de gestão que é muito fácil de usar e eu já estou acostumado, ele pode decidir. Agora a grande questão é que no Google Trends, se bem que esse slide já tem tempo, o WordPress está com uma curva crescente também. E sendo bem franco, WordPress e Joomla são coisas que daqui a pouco não, acho que agora, se a gente vai selecionar algum profissional, e eu tenho isso escrito no currículo, vale muito ponto. Eu até falei em outro evento que foi feito em Salvador, que se eu pego um currículo, jornalista, e ele escreve o Word e Excel, vocês vão me desculpar, mas não deveria estar escrito no currículo, concorda? Conhecimento básico. Então assim, o WordPress, Joomla, é só a gente ir no Google Trends. Visão de mercado. Pode passar, Nadia. Eu acho que a gente tem que ampliar o nosso foco também, né? Quando a gente fala de Joomla, quando a gente tem os primeiros contatos com Joomla, a gente acaba lembrando: ah, eu sou designer, que legal, vou ter essas vantagens com Joomla. Ah, eu sou programador, desenvolvedor. Bacana, adorei o Joomla porque eu resolvi vários problemas, agora eu consigo focar em outros que são mais específicos. Eu acho que a gente tem que ampliar, a gente tem que lembrar que o Joomla, assim como o Linux criou um mercado todo em torno dele, o Joomla criou também esse mercado. Tanto é que a gente tem os sites de templates, estava até comentando com algumas pessoas fora que código aberto não quer dizer gratuito. Você pode criar coisas pagas. Tem um mercado de componentes, hospedagem de sites. Hospedagem é que nem empresa de telecomunicações, né? A gente nunca está feliz, né? Mas faz parte. A gente falou das colmeias, não falou? Eu não conheço nenhuma hospedagem de sites ou algum serviço que diga: eu tenho uma hospedagem especializada em fotógrafo. Você já entra aqui, já tem um site em Joomla para fotógrafo. Alguém conhece? Alguém conhece alguma hospedagem com esse caráter? Tipo, eu já tenho uma hospedagem em Joomla que já tem um site, um template voltado para uma determinada área de atuação. Alguém conhece? Existem esses casos, né? Algumas empresas que oferecem templates de acordo com a necessidade do cliente. Então, mas eu tenho visto poucos que oferecem, mas sistema de atualização, isso. PHP. Não, então, mas o que eu tenho visto no Joomla é que, como a gente tem a questão de planos de revenda, agora oferecer hospedagem virou uma coisa super simples. O que eu estou questionando aqui poxa gente, a internet vem em ondas. Eu trabalho com internet há 10 anos, eu já descobri que não vou ficar rico, não rápido, né? Talvez devagar ainda vai. Mas assim, a gente achou 10 anos atrás fazer site no front page, se ia ganhar dinheiro. Antigamente tipo usaram de nota, né? Então assim, o que eu quero questionar a gente tem que sempre pensar: o que é fácil para um é fácil para todos. Então, se é fácil eu criar um plano de revenda e começar a vender hospedagem, será que isso daí vai me dar dinheiro? Vai dar dinheiro, mas será que não é melhor eu focar em alguma colmeia, me especializar? Então, é isso que é importante a gente questionar. E quando fala conteúdo, eu jogo isso para os profissionais, que aqui não é a maioria, lógico, mas cada um leva para os seus amigos. Os profissionais de jornalismo, comunicação, marketing, não basta ele saber escrever, ele tem que chegar numa empresa e falar: não, eu já sei usar o Joomla, já sei usar o WordPress, além do básico, que é ele saber escrever, que ele se formou em marketing de comunicação. Então existe todo um mercado em torno do Joomla e eu vejo oportunidades muito bacanas e inexploráveis. Nós lá, se me conhece, nós estamos criando um portal exatamente voltado ao produto industrial, que é essa ideia. Bom, extensions, para quem não conhece, parada obrigatória, né?
sem comentários, a gente começar um novo projeto sem verificar se já existe. Bom, o URL amigável. Ano passado eu fiz uma palestra só focada no Google e no Joomla, mas o Daniel citou, né? Existem alguns componentes, eu particularmente uso o ArtioCerf, tem o OpenCerf, tem o S... O Ronildo vai falar de componente, então vou deixar para ele. Por que eu estou falando URL amigável? É um dos principais critérios do Google. Se você pudesse escolher um critério, fala assim, olha, realmente otimizar o site para o Google é algo importante, o meu cliente está pedindo, e outra, né? A gente não pode ouvir essa frase, né? Quando o cliente começa a pedir, sinal de alerta. Por quê? Porque quem tem que fazer antes do cliente ver é a gente. O URL amigável é uma dessas. A gente não tem que esperar o cliente sentir a necessidade de ter uma posição melhor no Google. Isso daqui já é uma obrigação do desenvolvedor. E esse é um dos principais critérios do Google hoje em dia. Pergunte ao Mercado Livre, que no endereço do Mercado Livre tem geladeira para sempre usar, mas só falta o preço, né? Vocês conhecem, o Mercado Livre é uma das principais estratégias dele. Então, o URL amigável é essencial e o Joomla tem sim componentes. Vocês têm amigos que usam WordPress e não usam Joomla? Eu já ouvi isso de uma pessoa que trabalha bastante com otimização web. E ele falou para mim num evento semana passada que, não, o Joomla não tem um URL amigável. Então vamos divulgar que o Joomla tem sim o URL amigável. E aqui um mini resumo do que seria um quadro de otimização de sites. Lógico que tem dezenas de critérios, mas se a gente conseguir seguir esses critérios no seu site, eu acredito que ele vai estar bem posicionado. Meta tags, para quem não sabe, o Joomla tem alguns recursos para você ter o título alterado dinamicamente a partir do título da página. Bom, links não tem a ver com o Joomla, links é você conquistar links para os seus sites. Acho que quem não conhece, é muito valorizado você ter links apontando para o seu site. Ok? Aí vocês vão perguntar, mas o que o Joomla ajuda? O Joomla não vai ajudar. Por quê? Porque qual o motivo para alguém colocar um link para o seu site? Ou o site do seu cliente? Quem pode me dizer? Conteúdo relevante. Simples. Você lê o site, acha o conteúdo interessante, leia-se. Conteúdo não é texto e foto. Somente. É áudio, é vídeo no YouTube. Ok? É conteúdo que te cativa e que te faz colocar um link para o site. E o Joomla sim, aí sim você começa a pensar, ele tem componente all vídeos, que coloca vídeos com muita facilidade, ele é fácil de gerenciar. Se é fácil de gerenciar, o conteúdo começa a ficar mais rico, começa a ficar mais fácil da gente gerenciar conteúdo, aí sim, diretamente você conquista mais links. URL amigáveis, sim. Quem tem URL amigável no site dos clientes? Quem não tem? Pô, que bom, então já está. A palestra do ano passado já deu o retorno. E cobra por isso. E onde está o seu site? Que é você acompanhar sempre o posicionamento. Porque o cliente às vezes diz assim, nossa, não deu resultado, né? Teve um cliente que falou, não deu resultado. Ele não aparecia em nenhum, assim, umas 10 ou 20 palavras-chave, ele não aparecia no Google, nem entre os 50 primeiros. Aí depois de 2 meses ele já estava assim com várias palavras aparecendo entre o 10º e o 20º lugar, ou seja, estava na segunda página. Se você não der visibilidade, existem softwares para isso, o cliente vai achar, poxa, fiz as URLs amigáveis e o site não teve retorno. E outra maneira simples é o Google Analytics. Ou seja, no Google Analytics você vê claramente o resultado de aplicar essas técnicas. De softwares que medem essa evolução, assim, de como que o site subiu no PageRank, no posicionamento? Não, na verdade o Google Analytics ele já mostra claramente a quantidade de visitas orgânicas, né? Então se vocês vão ver quem mudar para o URL amigável, dependendo da área de atuação, você vai ver claramente que ele vai subir nos resultados gratuitos. Mas eu tenho um software que faz onde ele foi. Não, tem software que verifica a sua posição no Google. Não é evolução, né?
tem vários, né? Mas se você procurar SEO Software, SEO Tools no Google, você vai achar bastante coisa. Eu particularmente uso um chamado Advanced Web Ranking, mas depois eu posso colocar isso nos posts do evento, ok? Aqui alguns exemplos de sites. Eu ia pegar mais, mas eu preferi dormir mais um pouquinho hoje, tá? Mas aqui é só para mostrar a flexibilidade. Pode passar mais, tá? Vai ter o workplace da USP, Academia do Palestrante. Aqui é só para mostrar que a gente tem que ter um slide desse. Pode deixar assim. Se você quer vender, principalmente para agência de comunicação, marketing, que na minha opinião é um dos calcanhares de Aquiles hoje do Joomla. Agência de comunicação, adora Flash. Agência de comunicação e marketing que não está muito ligada do lado direito, lembra daquele slide? Ela está muito no tradicional, não, eu vou fazer o site do cliente em Flash. Não, vou fazer aqui mesmo um hot site. É mais fácil fazer sem Joomla, porque vai ter só 10 páginas no hot site. Quer dizer, isso daí é a web passada, a gente não está pensando na web futuro. E a agência de comunicação que está com o cliente, a gente tem a obrigação de levar nossas possibilidades, porque é ela que gera uma grande demanda. É muito difícil a gente chegar no cliente final para convencer. Muitas vezes a agência de comunicação e marketing está entre a interface, a gente tem que levar para ela essas opções. Tanto é que a ideia da palestra é empresas e agências. Então um slide para mostrar a flexibilidade do Joomla é importante. Não importa quem fez o site. Muitas vezes você não tem no seu portfólio, aí você vai dizer, não vou mostrar aqui porque ele vai ver quem fez o site. Não. É melhor que ele aceite essa nova tecnologia do que você se preocupar se ele vai ou não aceitar, se aquele site foi feito ou não por vocês. Ok? O que é a internet? Bom, todo mundo já viu, então já passa. Mas vocês concordam com isso? Não? Mas não é isso que a gente falava, a internet, a rede mundial de computadores? É o conceito inicial. Olhando puramente do ponto de vista técnico, é uma rede, um protocolo de comunicação que consegue conectar qualquer computador à internet. Mas a minha visão de internet é outra. Uma rede mundial de pessoas. A gente está cansado de saber, está cansado de ouvir, redes sociais, Web 2.0, MySpace, YouTube, Flickr. Não é verdade? Agora, o quanto a gente está aplicando desse conceito nos nossos sites? Acho que quando a gente olha, a gente percebe que a gente acaba ficando, mesmo no planejamento, muito do lado esquerdo, porque o cliente não pediu, não tem verba. Ok, mas então tira isso e vamos refletir se a gente chegou a cogitar isso. Se a gente chegou a cogitar incentivar o cliente, se a gente chegou a cogitar incentivar o cliente a usar o YouTube, a ele criar um canal no YouTube e colocar vídeo, mesmo que não seja o melhor dos vídeos, no YouTube. Por quê? Não adianta ter o componente de vídeos no Joomla se o cliente não faz os vídeos. Ok? Então, o que é interessante? Qual a melhor rede social para a gente trabalhar o nosso projeto? Se você falar de música, qual é a rede social que remete? Qual? MySpace. Bom, vídeo não preciso nem falar, né? SlideShare. Eu vou falar de vídeo a seguinte questão. Vamos supor uma empresa que é muito técnica, tem produtos muito técnicos, equipamentos técnicos, equipamentos de médicos, como instalar um ultrassom, um raio-x. Que rede social eu vou usar para agregar algum valor? Gente, como instalar uma impressora de crachás? Isso daí é um case real. Um cliente meu que assistiu um curso, ele foi no YouTube, encheu o YouTube de impressão de crachás. YouTube está ali de graça e muitas vezes a gente não incentivou o cliente a criar conteúdo e colocar lá. Por quê? Porque nós somos desenvolvedores, nós temos que fazer o site e fazer a programação.
Não, a gente tem que fazer o cliente mudar um pouco a ideia e ter ideias novas. Ok? Então, como a gente está aqui num grupo de desenvolvedores, o que é que mais a gente poderia falar? Joomla, será que a gente tem que desenvolver o Joomla coisas fechadas, ou será que a gente poderia descobrir quais sites estão abrindo as APIs, quais sites estão abrindo a programação para você fazer algum tipo de integração? Legal, né? Será que as colmeias, né? Por que não desenvolver algum componente de Joomla que se integre a esses sites? No Firefox a gente já não tem um Delicious. Eu já tenho uma extensão no Firefox que é do Delicious, que são os favoritos, os bookmarks online. Eu mostro isso para os usuários leigos e eles acham que é um software que está rodando com os favoritos. Aí você tem que explicar, não, isso é uma extensão que puxa uma informação que vem na internet. Então eu pergunto para vocês, vamos desenvolver coisas pensando nas redes sociais também. Galeria de foto, lembra da usabilidade, facilidade? Flickr, se o cliente já sabe colocar foto no Flickr, será que eu tenho que instalar um Simple Gallery para ele mostrar como foi um evento, para ele mostrar alguma informação de fotos? Ou será que eu tenho que criar alguma maneira de integração com o Flickr, que já deve ter, né? Eu já vi. Então acho que a gente tem que levantar esses questionamentos. As APIs do Google também. Eu tive um evento do Google, até, como eu não sou muito técnico, eu boiei um pouco, mas é legal para todo mundo ficar com vontade de ter ido. Quem foi no Google Developers Day? Tá vendo? O resto ficou com vontade, né? Mas é assim, na verdade o Google Developers Day não teve um aprofundamento técnico, né, muito grande. Mas foi legal para mostrar isso. A gente tem que ficar atento. Se o Google é líder de mercado, por que não desenvolver algum componente de integração do Joomla? Eu vou levantar até uma questão aqui, quem tiver resposta depois manda para a gente. O Google Docs, eu uso muito o Google Docs. Planilhas, documentos online. Poxa, algumas coisas a gente poderia também falar, será que não tem um jeito de eu pegar um documento do Google Docs, uma planilha, e integrar direto dentro do Joomla, um plugin? Alguém conhece? Aí é uma boa coisa, uma boa para outro server, né, do Google, mas não precisa esperar o server. A gente pode criar já. Eu não, porque eu não entendo nem... Mal faço um Hello World. Tá vendo que eu sou programador? Gente, a gente está no prazo para entrar em perguntas e respostas, e eu acho que essa frase tem muito a ver com o Joomla, né? O futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais da sua capacidade de aprender coletivamente. Então acho que a gente tem que levar isso em todos os projetos que a gente desenvolve. Afinal, a gente não ganhou o Joomla não é um software grátis que a gente vai usar nos nossos projetos e não compartilhar. É como o Daniel falou, melhorou, participa da comunidade. Tem que postar as melhorias na comunidade, participar dos grupos. Ok? E obrigado. Não vou mandar por e-mail, vou colocar tudo que tiver de dúvidas. E o que eu não lembrar, vocês me mandam um e-mail, marcio@confit.com.br. Se eu não colocar algo que eu falei aqui, que não está na apresentação, aí vocês me lembram. Alguém tem alguma pergunta? Opa! Como que você justifica para a alta gerência, no momento que você adota a solução Joomla, por exemplo, você percebe uma diminuição grande nas estatísticas do site. Quando você está na solução tradicional, quer dizer, cada página é uma página HTML. Então eu consigo registrar com uma clareza o acesso a essas páginas. Quando eu mudo para Joomla, o enfoque é diferente quando eu estou trabalhando com o banco de dados.
consequentemente, pelo menos na minha experiência, é que tem uma queda grande na quantidade de acessos ao seu site. Tá, mas a estatística que você usou anteriormente, qual é? É a do servidor? A estatística do servidor? Do servidor. Tá, então vou abordar uma questão também que é bem interessante. Como é seu nome? Marcelo. Marcelo. Eu tenho um site e eu uso as estatísticas do servidor, as ferramentas Google Trends ou AW Stats. Ok, aí eu tenho lá minhas estatísticas. Você tem duas maneiras de verificar estatísticas em sites. Uma é essa, que é o que a maioria das pessoas conhece, e os clientes também conhecem. E tem a outra, que é por script, né? Ou banco de dados, que você tem a própria ferramenta do Joomla para verificar os page views. E aí, logicamente, acessou aquela página, o banco de dados registra, mas o principal é o Google Analytics, que é uma ferramenta de script. Então você tem essas duas opções, com vantagens e com desvantagens. Eu vou falar as vantagens, aí, porque não dá para a gente se alongar, de você ter o Google Analytics. Se a página carregou e o script está no final da página, o usuário viu a página. Vocês concordam? Se a página deu erro, ou o usuário entrou na página e saiu, tipo, ele entrou e desistiu, o que é que a estatística de servidor vai contar? Uma visita. Então você fica achando, nossa, caiu. Na verdade, talvez não é que tenha caído. Talvez o seu site tivesse problemas de acesso, o servidor registra as visitas e, na verdade, o cliente não viu a página, nem carregou. Página em flash. Imagina o site em flash quando está em introdução. Ih, está carregando, vou embora. Aí o cliente vai ver a estatística do servidor. Nossa, meu site tem um monte de visita, mas por que ninguém me liga? Garanto que se colocar no final de um site com flash, o script do Google Analytics, e for comparar, vai ter uma diferença brutal. Esse é o motivo da diferença da quantidade de acesso? Tudo bem? Vamos só para ir nas perguntas. Quem quiser perguntar, levanta a mão que a gente faz a sequência. Márcio, eu sou José Carlos da Teamwork. Vamos fazer um trabalho de consultoria de graça. Qual é a experiência que vocês têm hoje no Joomla? O que vocês falam de melhor estrutura de hosting hoje para a gente estar trabalhando e hospedando o site, já que o pessoal tem uma certa resistência, por exemplo, a local web ou essas estruturas maiores que tem uma dificuldade de suportar a gente? De estrutura de hosting, como eu falei, aqui tem um pessoal técnico que conhece muito mais. O que eu posso falar para sites, aí me desculpem quem trabalha com revenda, sites, eu acho que a gente tem que pesar o cliente final. Se o cliente vai precisar de um suporte e ele vai falar, esse cliente é meio crítico, ele tem 20 contas de e-mail, é um cliente, não vou chamar de cliente chato, mas é um cliente exigente, ele conhece, tem um nível de conhecimento, ele quer ligar para o suporte, ele quer resolver, ele sabe que se deu pau no e-mail, ele tem que ligar para o suporte. Essa pessoa tem que ir para um bom hosting direto, você não tem que fazer interface. Você da Teamwork, você perguntou infraestrutura. Na verdade, quem hoje na plataforma dá suportar a hospedagem, mas tem uma boa estrutura de não vai se ter tanta ligação para poder se baixar componentes, extensões, porque na verdade o que a gente tem é diretório protegido, senoma marcado, você não consegue fazer como eu falei, na verdade tem que fazer uma lista de critérios, porque você vai desde a pessoa que é o seu primo, que tem um site super simples, aí você pode sim colocar numa revenda. Tem um cliente, uma pequena empresa, que você fala, não, eu não posso me responsabilizar por isso, então eu não vou colocar ele no meu plano de revenda. Tem a opção de você ter um plano de revenda e a questão de provedores. Eu só vou falar algumas questões porque senão vai gerar muita polêmica. A local web, eu gosto da local web, porque quando o cliente tem problema e liga para ela, ele se resolve com a local web. Tem provedor que você liga e o cliente vai te xingar, ele vai dizer assim, pô, ele só tem telefone e não atende, e às vezes tecnicamente o provedor é melhor. A local web tem problemas de segurança, não roda o Joomla Clone. Porque o Joomla Clone eu particularmente acho bacana, porque até eu que não sou programador, eu migro no site em 10 minutos. Mas se estiver na local web não vai funcionar, porque a local web não tem as permissões. Ah, por isso que eu não vou escolher a local web. Não, depende.
Agora o que eu acho que tem que ser um critério de decisão é: ok, onde estão esses servidores? Estão nos Estados Unidos, estão no Japão, estão na Austrália? Você tem que ir a fundo para escolher onde estão os servidores. Porque um outro provedor, fazendo até uma... comentando, o Insight. O Insight, alguns de vocês devem conhecer, um provedor, eles são bons de tecnologia e ruins de marketing, né? Porque eles estão no mercado há um certo tempo e optaram por colocar todos os hostings lá fora. Uma decisão sua. Aliás, é um artigo que eu pretendo escrever que é uma comparativa com vários provedores, porque não dá para ser feliz com um só. Até porque hoje você vai ver muitas empresas de hosting se propagando de falar que tem essa prestação de serviço transformada. Você vê o local web, Hostnet, Gimpgold, mas você não acaba achando um perfil adequado para aquilo. Mas eu acho que a grande questão é levantar questões. Fora do Brasil, no Brasil, o cliente vai ligar muito para o provedor, não vai ligar. Eu acho que a gente tem que montar meio que a nossa matriz. Eu acho que dá um bom tema para a gente comparar aí para a comunidade, um tema polêmico. Ainda a respeito desse assunto, eu queria só compartilhar uma experiência. A maioria dos problemas que a gente tem com esse tipo de hosting é porque eles usam um sistema denominado shared hosting, né? Eu atualmente, há um tempo, estou usando com muita satisfação um outro esquema que é um pouco mais caro, mas que é o esquema de VPS, que chama Virtual Private System. O cara tem uma máquina virtual, Linux, ele lhe dá essa máquina virtual. Então, essa máquina é sua, você tem acesso root a ela, você faz o que quiser com ela, né? Então, todos esses problemas desaparecem, né? Independente de, não vou falar nome de empresa, não vou fazer propaganda aqui, mas esse modelo com um trabalho profissional é muito mais satisfatório do que você usar um hosting do tipo shared hosting. Como é seu nome? Helder, obrigado. Esse é um tema que é pra gente jogar nos sites, tá? Dá uma boa discussão. Marcos, bom dia. Meu nome é Juliano, da Universidade de Ribeirão Preto. Queria te perguntar a respeito do CIF. Se já existe algum site, se já existe um site em idioma que não usa as URLs amigáveis e você deseja implementar nele, isso pode trazer algum problema depois que você já está com o site lançado, de acordo com os links que estão... Boa pergunta. Não instale. Na verdade, a regra é não sair instalando componentes mais críticos. Esse é um deles. Ele não é um simple gallery. Você instalou galeria de foto. Ele tem impacto, sim, em componentes. Tem que avaliar. O URL amigável ele pode gerar alguns conflitos. Ele não é um componente tão simples de instalar. Não recomendo para designers, quem não realmente tiver um conhecimento técnico, falar, vou pegar esse site de produção e instalar. Aliás, de via de regra, não se pega site em produção. Porque muitas vezes a gente está com o site menor, um site que não é o Mac, e tem aquela tentação, né? Só vou instalar esse componente para ver o que dá. Não pode. O URL amigável ele tem uma complexidade um pouquinho maior, mas ele gera alguns conflitos. É importante ver os componentes que você tem. Se você não tem nenhum componente instalado, ele não vai gerar muito conflito. Mas eu vou dar um exemplo. Tem um componente chamado Fill a Form, de formulário, vocês devem conhecer, que no 1.0 até eu achava legal, mas no 1.5 eu achei que a interface dele ficou muito ruim. É comercial, né? Então, componente comercial, com interface ruim, na minha opinião, já perdeu bastante ponto. Ele tem conflitos com o URL amigável. Então, acho que é outro tema bom para colocar em pauta, é o URL amigável e conflito com componentes. Quem souber, a gente vai jogar isso para discussão também depois. Só mais uma questão para fechar. Eu queria perguntar ainda sobre as URLs amigáveis, na questão de indexação. Tem um site que já está funcionando com um determinado posicionamento no Google. Se eu trocar para o URL amigável, isso vai trazer impacto no posicionamento? Ele vai ter que indexar tudo de novo, o meu site voltar lá para o final? Isso pode acontecer? Aqui, para não virar aula de Google, é assim, você muda o URL, ele tem as URLs antigas estranhas no índice do Google. Aí você criou o URL amigável. Quando o Google indexar novamente, na verdade ele vai ganhar muito mais relevância. Então, se você enviar o sitemap,
também, que é importante, tem alguns componentes de URL examináveis que geram um índice, o XML, que é um arquivo com índice de todos os links do site. Então aí ele vai gerar mais relevância, não vai ter problema. A questão, como é seu nome? Bruno. O que o Bruno perguntou também é assim: se você trocar um domínio de um site para outro, por alguma razão você fez isso, a dica que eu dou é vocês pesquisarem o conceito de redirect, porque tem o redirect 301, que é o permanente, e o 302. As recomendações de otimização de sites é não usar redirect. Isso daí eu aprendi há algumas semanas, então alguns sites ainda usam. O redirect de JavaScript e o meta refresh. Por quê? Porque o redirect 301, que é permanente, você passa a mensagem para o Google que o site que mudou a.com.br para b.com.br, ele herda o PageRank do domínio anterior. Então, se vocês vão realmente mudar um domínio, um site de domínio, a recomendação do Google é usar um redirect 301. A questão é que se você muda um site que não tem um URL amigável, não tem nenhum conceito, para outro que tem conceitos de otimização e não usa o redirect, ele vai subir no Google naturalmente. Poucas semanas ele tá. Agora, se você já tem um site bem posicionado e vai mudar para outro, e vai só fazer alteração, por exemplo, de URL amigável, que já é importante, é interessante você prestar atenção nessa questão do redirecionamento, porque pode ser que você culpe a URL amigável quando na verdade foi uma mudança de índice, de domínio. Né? Sabe por que eu tinha pensado aquela hora que era um gancho? A estatística do Google Analytics, com a da distância que você deu exemplo, a diferença de números assim seria por causa disso, do posicionamento do script? Por exemplo, isso. O Google Analytics tem normalmente menos, ele registra menos do que o Google Analytics vai registrar sempre menos do que a estatística de servidor. Seria por esse motivo. Um dos motivos é esse. Eu só vou dar um exemplo, URL amigável. Alguém já fez isso e viu claramente que deu resultado de posicionamento? Aí. Entendeu? O URL amigável é até ruim, né? Porque você vai fazer consultoria, pronto, fez uma coisa só. O URL amigável é interessante porque você chega no cliente e ele fala: estou com um posicionamento ruim. Aí você só mudou o URL amigável e ele vai achar caro a sua consultoria. Falar: nossa, só isso. Mal sabe ele todo o trabalho, a pergunta do Juliano, de todo o cuidado que você teve para fazer a mudança e sem impactar no site. Tá ok? Bom, gente, obrigado mais uma vez. E agora... So much I need you. You won't let me. You upset me, girl. And then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I was upset. I can't remember what you did, but I hate it. You know exactly how to touch, so that I don't wanna fuss and fight no more. Did I despise that I adore you? And I hate how much I love you, girl. I can't stand how much I need you. And I hate how much I love you, girl. But I just can't let you know. But I hate that I love you so. And you completely know the power that you have, the only one that makes me laugh. And it's not fair the way you take advantage of the fact that I